E nessa manhã eu quero te convidar a acompanhar comigo um pouquinho da palavra, para nós falarmos sobre um tema, que é um tema, eu costumeiramente assim, não tenho por hábito pregar dessa maneira, porque é uma pregação mais prática e eu reconheço diante de vocês que eu tenho uma inclinação mais teológica, mais positiva das Escrituras, mas o Espírito Santo de Deus assim me trouxe muito claro esse tema e essa palavra que vai ser ministrada nesta manhã, e eu creio que tem vidas aqui com quem Deus não só vai falar, mas eu creio que Deus vai curar, Deus vai transformar. E o tema desta manhã se chama estigma. É um termo grego e que é muito comum, tanto no inglês como no português. A palavra por si só, quando a gente traduz, já nos dá o sentido. No português, nós a traduzimos por estigma, só colocamos a letra E no início. E ela significa marca ou sinal. Normalmente, a marca ou sinal que é feito numa pessoa. E eu diria a você que é quase impossível, ou talvez verdadeiramente impossível, nós passarmos por esta vida e não recebermos marcas. Seguramente você traz com você, na sua alma, muitas marcas. Algumas marcas que você pode olhar e dizer assim, são marcas de boa memória, são marcas muito positivas. Quem é pai, quem é mãe, talvez se lembre com muito carinho o dia que seu filho nasceu, ou o dia que você soube que estava grávida. Tem pessoas que gostam muito de comemorar aniversário, né? E às vezes passa até mais de um dia comemorando aniversário, e aí muito provavelmente você lembra com muito carinho, né, algum aniversário que você comemorou. Você talvez traga no seu coração a lembrança daquele dia que seu pai te surpreendeu, te deu, não sei, uma bicicleta que você tanto desejava, né? Hoje é mais, as pessoas ficam na expectativa de receber um carro, né? Mas no nosso tempo era mais uma bicicleta mesmo, e olhe lá, né? Era o tempo da Calói, não sei quantos se lembram disso, né? Então, e aí nós temos muitas marcas que são marcas muito positivas, né? Eu me lembro quando eu me formei na universidade, eu me lembro quando eu ingressei na universidade, e eu sei diferenciar quando foi uma marca muito positiva, quando foi uma marca negativa. E a vida traz também muitas marcas negativas. A vida também nos proporciona muitos momentos difíceis, não é? Pessoas que cresceram num lar vendo seus pais brigarem, ficaram marcadas com muitos registros, né, de tristeza. Pessoas que foram abusadas moralmente, sexualmente, e ficaram muitas marcas na alma. Pessoas que experimentaram perdas, pessoas que viram cenas chocantes. Enfim, a vida vai nos marcando de muitas maneiras. Você cresceu, hoje se fala muito em bullying. Na nossa época isso também já existia, sempre existiu, né? Discriminação, desprezo, enfim, a vida vai nos trazendo muitas marcas. E isso é algo que a palavra de Deus, ela mostra que sempre foi assim na história humana. Eu começo te convidando para que você veja já desde o Oriente Antigo como as pessoas elas iam, de alguma maneira, recebendo marcas. Podia ser, às vezes, uma marca física, mas ela tinha uma conotação que alcançava a alma. A palavra de Deus fala em Êxodo 21, quando conta acerca dos escravos, que depois de 6 anos, especialmente no meio do povo hebreu, depois de 6 anos, o escravo alcançava o direito à liberdade. Mas alguns escravos gostavam tanto dos seus senhores que eles não queriam alcançar, eles não queriam ter a liberdade, eles queriam continuar servindo aos seus senhores, mesmo na condição de escravo, porque eles eram muito bem tratados. Então diz a palavra, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, não quero sair liberto, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. A sovela é como se fosse um espeto, né? Um pequeno espeto, se usava muito antigamente quando se mandava cartas, coisas assim. E furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então veja que uma das maneiras que havia no meio do Oriente Antigo
era de que um escravo, sendo livre, ele preferindo ficar com o seu senhor, ele tinha que receber uma marca, ele tinha que receber um furo na orelha, como um sinal de que ele estava de livre e espontânea vontade servindo aquele senhor e já não mais debaixo do jugo da escravidão. E a Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram estigmatizadas, pessoas que receberam marcas e que essas marcas parece que ficaram, algumas até por toda a vida e outros por muito tempo. Noemi, por exemplo, vocês se lembram da história de Ruth, Noemi está ali inserida na história de Ruth. Noemi é sogra de Ruth. E naqueles tempos dos juízes houve fome na terra e a Bíblia fala que a família de Noemi, Elimeleque, Malcom, Quilion, seus filhos, saem e vão para a terra de Moabe, para a terra dos Moabitas, uma forma de procurar alimentos. E ali morre o marido de Noemi, morrem os 2 filhos de Noemi, e sobra apenas Noemi, Orfa e Ruth. E Orfa vai embora e Ruth prefere acompanhar Noemi. E quando elas voltam, elas regressam, elas saem de Moabe e voltam para Israel, a palavra de Deus diz assim: então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, era uma mulher que trazia no coração dela o estigma da morte. E ela se sentia muito amargurada por isso, porque ela saiu da terra dela, foi para uma terra estranha na esperança de que as coisas melhorassem, e ali ela viu o marido dela e os 2 filhos dela morrerem. E quando ela volta para a sua terra, ela volta sem a sua família, então ela se sente uma pessoa amargurada. Quando você olha para a vida de Ana, mãe de Samuel, a Bíblia também relata acerca da sua amargura, da sua tristeza, porque ela não podia gerar filho. Então a Bíblia diz assim: porém Ana respondeu, se referindo a Eli, o sacerdote, porque ele a teve por embriagada: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ana não conseguia gerar filhos, e ela tinha uma concorrente chamada Penina. E aquela concorrente sempre, todo ano, quando eles subiam a Ramá para fazer o seu sacrifício anual, ela sempre, de alguma maneira, zombava, ela desprezava a Ana, e ela fazia questão de acentuar o fato de Ana não gerar filhos. Então isso foi causando em Ana uma amargura muito grande. Ana entra na presença de Deus, se chora e pede um filho. E enquanto esse filho não vem, Ana é essa mulher amargurada, essa mulher estigmatizada pela amargura. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Maria Madalena, é interessante porque Maria Madalena, ela fica marcada como aquela mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ninguém fala de Maria Madalena pelos seus atos que ocorreram depois da sua conversão. Você pode observar que até Marcos, no relato bíblico, ele diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, a história de Maria Madalena é uma pessoa que trazia com ela uma marca de alguém que havia sido casa de 7 demônios de quem Jesus havia expelido. Veja como as pessoas elas vão, de alguma maneira, ficando marcadas, elas vão ficando estigmatizadas. Quando você fala, por exemplo, de Agar, não há como você não associar Agar com a escrava. Todos nós nos referimos, quando estamos mencionando essa passagem bíblica, falamos Agar, a escrava. Você se refere, por exemplo, a José, e você fala José do Egito. José nunca foi do Egito. José tinha aversão ao Egito. José pede aos seus irmãos, dizendo assim: quando eu morrer, e vocês chegará o dia que vocês vão subir dessa terra, Deus vai levar vocês de volta para a terra de Abraão, Isaac, Jacó. Levem os meus ossos embora. Ele não queria que nem os ossos dele permanecessem no Egito. Mas nós fazemos alusão a José, dizendo: José é do Egito. Ele nunca foi do Egito. Quando você olha para Raabe, Raabe é aquela que vivia próximo à muralha de Jericó, que recebeu 2 espias na sua casa, e todo mundo se refere como Raabe, a prostituta. Mas Raabe é alguém que depois se casa com um homem chamado Salmão, gera Boaz, ela é mãe de Boaz, aquele que havia de se casar com Ruth.
Eles vão gerar um filho chamado Obed, que vai gerar um filho chamado Jessé, que vai gerar um filho chamado Davi. Então, quando você olha, por exemplo, Ruth e Boaz, quando geram o seu filho, se por parte, ali poderia se dizer por parte de mãe, entre aspas, a avó é Noemi, por parte de pai, a avó é Raabe. Essa mulher entra para a linhagem de Jesus. Entretanto, nós nos referimos a ela como uma prostituta. Batseba, aquela que se casa depois com Davi, mas antes de se casar com Davi, ela era casada com um homem chamado Urias. E quando você vai no relato bíblico, se você for em Mateus, você busca a genealogia no capítulo 1, a genealogia de Jesus, Mateus faz a seguinte alusão, ele fala assim que Davi gerou de Batseba, e aí ele faz assim, vírgula, aquela que foi mulher de Urias, a Salomão. Então, quando você faz alusão a Batseba, o estigma dela, o tempo passou, mas ela continuava sendo reconhecida como a que fora mulher de Urias. Quando você olha Bartimeu, todos vocês sabem, Bartimeu foi curado. Houve um dia que Deus curou Bartimeu, Jesus curou Bartimeu. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver, então seja curado, veja. E ele foi curado. Entretanto, quando nós mencionamos Bartimeu, parece que para diferenciar, como se houvesse muitos Bartimeus na Bíblia, nós falamos assim, o cego Bartimeu. Ele traz o estigma de quem foi cego a vida inteira. Então, note, essa história das pessoas serem estigmatizadas sempre existiu. E, pasme, sempre existirá na história humana. Quando você vai, eu quero te levar a um texto de Apocalipse, porque ele é um bom exemplo para nós nesta manhã. Apocalipse capítulo 13 fala da marca da besta, fala do sinal da besta. Deixa de pronto dizer para você, o sinal não é 666, o sinal é 666. Isso é uma gematria, isso é uma conversão das letras hebraicas em número. Então, João fala que já houve muitos anticristos na terra, e quando se faz alusão a isso, se fala que Antíoco Epifânio IV foi um tipo de anticristo, Nero César foi um tipo de anticristo, e quando você pega o nome desses homens, e você converte na letra hebraica e soma, porque a letra hebraica, cada letra tem uma numerologia, um número, né? Quem conhece o alfabeto hebraico, a primeira letra é o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quando você conhece, você pega do Aleph até o 9, o 9 é o Tet. Até o Tet, do Aleph até o Tet é de 1 a 9. Quando você pega depois do Iod até o Tzad, é de 10 a 100. E quando você pega depois do Kof até o Tzad Sufit, que é a última letra do alfabeto, é de 100 até 900. Então, quando você soma essas letras, você chega a um número chamado 666. E a Bíblia atrela isso à marca da besta. Um dia, quem sabe, Deus nos dá a graça da gente falar só sobre esse texto. Mas eu quero mostrar para vocês como esse texto menciona acerca de uma marca futura. E ele diz assim, primeiro ele começa dizendo sobre uma besta de conotação política. Ele fala, a besta que vi era semelhante a leopardo, que significa Grécia, Daniel fala disso, com pés como de urso, que faz alusão ao Império Persa, e boca como de leão, que faz alusão ao Império Babilônico. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse é o anticristo, esse é uma besta de conotação política. Mas aí vem a segunda besta, se é que se pode dizer assim, uma besta de conotação religiosa, o falso profeta, uma autoridade religiosa. E ele começa dizendo assim, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E note a função dessa besta, dessa segunda besta, é fazer com que as pessoas adorem o anticristo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, diz a palavra. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E aí ele usa de um sistema religioso. E ele faz através de grandes sinais. Diz assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aí note, agora vem a marca. Agora vem a necessidade da marca, mostrando como as pessoas
ainda sempre houve vamos dizer assim, Satanás sempre quis marcar as pessoas. Já desde o passado marca, continua marcando, e ainda no futuro o seu desejo é seguir marcando as pessoas. Então diz a palavra: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, note, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Tem nada a ver com chip, absolutamente nada a ver com chip. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Então veja, desde o início, os homens vão sendo marcados, e até o final da história humana, os homens continuarão sendo marcados. E você está aqui, e é possível que você tenha muitas marcas na sua vida. É possível que quando eu comecei esta mensagem dizendo acerca de uma família disfuncional, em que um pai e uma mãe brigam, você talvez estivesse ali presenciando tudo isso. É possível que você, lamentavelmente, tenha sido vítima de algum tipo de abuso. É possível, sim. É possível que você seja uma pessoa que está aqui hoje com um problema de baixa autoestima. Parece um contrassenso, mas é que esse auto é com U, não é com L, é auto de próprio. Então é baixa própria estima, baixa autoestima. Ou seja, talvez você tenha algum problema porque você foi vítima de um bullying, você foi vítima de uma discriminação, você foi vítima de uma rejeição. E invariavelmente, quando nós passamos por situações assim, os conselhos que nós recebemos sempre tentam, de alguma maneira, nos encaminhar para a ciência. Você observa que há muitas pessoas que dizem: talvez você devesse procurar um psicólogo. Hoje existem até, as pessoas dizem, psicólogos cristãos, e você talvez devesse buscar um terapeuta. O problema é que a psicologia, ela vai oferecer uma resposta de uma determinada escola psicológica. Você tem mais de 150 escolas de psicologia que vai, certamente, dependendo daquele terapeuta, dependendo daquele profissional, ele foi formado e ele adota uma determinada escola e ele vai te oferecer. Ou seja, os pressupostos da resposta psicológica são bem diferentes dos pressupostos da resposta da Bíblia. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E nós estamos aqui caminhando para que nós possamos, e eu disse que essa mensagem era uma mensagem prática, para que nós possamos ver exatamente quais são os caminhos bíblicos para enfrentar essas marcas, para enfrentar esses estigmas. Porque nós vivemos, às vezes, numa dualidade. Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E de um outro lado ele diz assim: em mim tereis vida e vida com abundância. E às vezes parece que nós vivemos só na aflição, nós vivemos tendo que buscar ânimo, às vezes até onde nós não temos, porque nós estamos o tempo todo, parece que, vivendo em aflição. E a palavra de Deus fala para nós que em Jesus nós temos vida e vida com abundância. E nós precisamos olhar para a palavra e entender como é que nós, de fato, podemos sair desse lugar de aflição e entrar nesse lugar de abundância. E a palavra nos oferece essa resposta. As escolas de psiquiatria, de psicologia, a ciência, os terapeutas, em geral, eles vão te oferecer uma resposta que nada tem a ver com a Bíblia. Veja o que diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Colossenses. Ele chama atenção, ele fala assim: cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Tem muitas filosofias, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E ele diz assim: não segundo Cristo. Porquanto nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. E Deus, como Criador, sabe cuidar da criatura. Deus é Deus, meus irmãos. Não há nada impossível para Deus. Você crê que Deus pode realizar qualquer obra? Você crê que Deus, se Deus quisesse, Deus ia no inferno e acabava com o inferno? Se Deus quisesse, o poder de Deus e amor para Deus não falta, Deus poderia chegar no inferno e falar: saiam todos do inferno. Chega de inferno. Já deu o que tinha que dar. Deus tem poder para tudo isso, meus irmãos. Deus é poderoso, e Ele é poderoso para curar todos os estigmas da nossa alma. E eu quero, nesta manhã, agora, de uma maneira muito prática, te trazer para a palavra de Deus, para que, através de alguns passos bíblicos,
a gente possa olhar e entender o quão maravilhosa é a palavra, o que ela nos oferece, para que a gente possa, de fato, enfrentar cada uma dessas situações. E a primeira coisa que você tem que reconhecer é a importância central das Escrituras. As Escrituras, deixe-me dizer, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Existe uma diferença muito grande. Ela não é apenas uma regra de fé, ela é uma regra de fé e prática. Tudo que está escrito na Bíblia, nós cremos. Mas as pessoas perguntam assim, mas naqueles dias lá de Adão, de repente Caim sai, ele vai se casar com alguém. É porque você é muito reduzicionista, você reduz a palavra como se fosse só aquilo que está escrito ali. E aquilo você precisa entender que a Bíblia é um registro daquilo que Deus quis deixar que nós soubéssemos. Deus não tem obrigação de falar tudo, Deus não se propôs nem sequer a dizer tudo para nós, porque nós nem teríamos como recepcionar tudo aquilo que Deus fez. João termina o seu evangelho dizendo que se tudo aquilo que Jesus fez fosse contado, não haveria livro suficiente nessa terra, meus irmãos. Nós precisamos entender que a Bíblia é um registro progressivo da revelação de Deus. Aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, Ele deixou registrado através da palavra de Deus. Então eu não preciso ficar criando, dúvidas daqui, dúvidas dali, querer achar, às vezes, contradições na palavra de Deus. Eu brinco porque muitas vezes as pessoas falam assim, lá no Evangelho de Mateus está escrito que eram 2 cegos, e no Evangelho de Lucas e de Marcos fala que era um cego só. Sim, porque Mateus era um matemático, Mateus, para ele, número fazia sentido, para ele era importante registrar cada detalhe. Para os outros evangelistas, a importância era registrar um milagre. Mas tem um evangelho fala Genezaré, o outro evangelho fala Gesara. Sim, porque é como você dizer assim, a cidade do Doral e o condado de Miami-Dade. Então as pessoas às vezes ficam procurando na Bíblia algum tipo de contradição. Meus irmãos, a Bíblia é um livro inspirado, é um livro inerrante, é um livro infalível, é um livro autoritativo, é um livro escrito por mais de 40 autores durante um período de 1500 anos e nele não há nenhuma contradição. O que há entre nós é desconhecimento da palavra, o que há entre nós é ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu convido você a estudar as Escrituras. Eu convido a você a conhecer profundamente as Escrituras, porque as Escrituras, ela nos revela quem verdadeiramente Deus é e o amor que Ele tem por nós. Quando nós vamos para as Escrituras, nós tiramos do nosso coração toda dúvida. O perfeito amor lança fora o medo. Então, quando você reconhece a centralidade das Escrituras na sua vida, aí é o começo da sua libertação. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação ou a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo o que você precisa, meu irmão, está na palavra de Deus. Tudo que você necessita, você encontra na palavra de Deus. Então, quando você parte de um princípio de que a palavra de Deus é o absoluto, a palavra de Deus é tudo que você necessita, isso já abre uma janela para você começar a olhar e caminhar no caminho certo para a libertação de todos os estigmas da tua vida. Não só isso, é necessário você entender que o problema não começou em você. Pastor, é o que eu passo na minha vida, esse sentimento que eu carrego, essa depressão, essa acusação, esse peso que eu trago dentro da minha alma, essa marca que parece que nunca se apaga, essa lembrança que de tempos em tempos volta e me incomoda. Meu irmão, deixa eu lhe dizer, isso não começou em você. Isso começou lá no Éden. A palavra de Deus diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, tudo que ele tinha que fazer era não comer daquela árvore, porque ele foi orientado, ele recebeu ordem. A questão não está na árvore, a questão está na ordem. A questão não está no fruto, a questão está na obediência. Deus diz para o homem, não coma desse fruto. O fruto, eu penso que é uma ilustração, é Deus dizendo para o homem, eu quero que você seja obediente. E ao homem não ser obediente, isso trouxe morte, porque isso gerou o pecado, e o salário do pecado é a morte.
Então, você precisa entender que a situação que você sofreu, ela não é fruto, às vezes, sabe, de algo que eu fiz, mas ela é fruto do mundo que nós vivemos. Ela é fruto de um mundo completamente desequilibrado, um mundo que foi afetado pela queda e que o homem se tornou completamente, totalmente depravado. A mente do ser humano foi afetada. Não há ninguém que entenda, diz Romanos. Ninguém, todos se perderam, todos perderam o seu entendimento. O homem natural não consegue mais discernir as coisas espirituais porque elas só se discernem de maneira espiritual. O pensamento não consegue mais discernir aquilo que é espiritual. Você só consegue discernir o espiritual se o Espírito Santo de Deus trouxer a revelação. Nós perdemos completamente o equilíbrio quando o homem pecou. Mas eu quero agora começar a lhe trazer uma boa notícia. A sua solução foi trazida 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, quando na plenitude dos tempos, Deus deu o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, como diz Gálatas 4:4, ali veio a solução dos nossos problemas. 1 João 3:8 diz, para isto se manifestou o Filho de Deus. Diga para você mesmo, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio há 2000 anos, meu irmão. Se aquilo que você sente no seu coração, se essa marca negativa que você traz na sua alma, se isso tem algo que você possa associar, você pode associar com o diabo e com todos os seus planos e projetos. Mas Jesus Cristo se manifestou há 2000 anos atrás para desfazer essa obra do diabo na sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, esta é uma manhã de libertação na sua vida. É uma manhã que Deus está preparando para te libertar desses traumas, para te libertar dessas marcas. Tudo que você precisa é vir para a palavra, se apoderar destas verdades bíblicas. Eu quero também chamar a sua atenção para você não aceitar mais esconder os seus estigmas. Nós temos, às vezes, nós criamos uma cúpula, como um casulo, e nos escondemos dentro dele porque não queremos expor as nossas marcas. Porque não queremos expor os nossos estigmas. Você, por favor, olhe para o irmão que está do seu lado. Você olhou, você viu o rostinho dele? Amém. Você crê que esse irmão que está do seu lado tem marcas como você tem? Você crê que essa pessoa que está aí do seu lado, ela já sofreu certas situações nessa vida, talvez não iguais à sua, mas até pior que a sua? Todos nós carregamos marcas, todos nós trazemos traumas, todos nós já passamos, porque você vive nessa vida, você vive num mundo em que a Bíblia fala jaz no maligno, nós vivemos num mundo marcado pelo desequilíbrio. Jesus veio para o que era seu, Jesus veio para o cosmos criado, e até hoje o cosmos resiste a Jesus Cristo, até hoje os seus o rejeitam. Nós vivemos num mundo completamente afetado, desequilibrado, meus irmãos. Então, todos nós temos problemas. E um dos caminhos da nossa cura é não ficar escondendo os nossos problemas. É reconhecer, muitas vezes, aquilo que está dentro de nós e nos esforçarmos para colocar isso para fora. Então, diz a palavra assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu me calo e isso vai ruminando dentro de mim. Eu guardo dentro do meu coração e isso vai me causando mal. Isso vai me corroendo por dentro. O que Deus está dizendo para nós, não aceite esconder. Não precisa você esconder nada. Não precisa você carregar esse peso a sua vida inteira. Não, eu vou levar isso para o túmulo. Meu irmão, Deus está dizendo para você, Ele se manifestou para desfazer essa obra do diabo, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Você não precisa morrer com, não, porque isso é um segredo, vou morrer com isso. Meus irmãos, você não precisa morrer com isso. Você não precisa morrer com isso. Deixa eu dizer uma coisa a você, quando eu era jovem, eu me envolvi com bebida alcoólica. Quando eu era jovem, lamentavelmente, eu me envolvi com drogas. Eu cheirei cocaína. Eu fiz todas essas coisas, meus irmãos. Isso para mim passou. Quando eu era menino, eu pensava como menino. E sabe o que isso fazia? Eu agia como menino. Eu pensava como menino. Eu falava como menino, mas aí eu cheguei a grande.
Eu já não faço mais as coisas de menino. Todos nós temos coisas que nós fizemos no nosso passado, que talvez você dissesse assim, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não faria. Mas naquele tempo, você não tinha o entendimento que você tem hoje. Ah, mas eu já estava na igreja, mas você não tinha o entendimento que você tem hoje. Ah, mas eu nasci em lar cristão, mas você não tinha a maturidade que você tem hoje. Ah, mas os meus pais já me criaram no evangelho, mas os seus pais tinham experiências com Deus e você ainda não as tinha. Então nós não podemos ficar carregando e vivendo. Isso vai nos levar a um outro aspecto muito importante. Porque nós guardamos essas coisas, nós retemos essas coisas dentro de nós. Nós ficamos vivendo presos ao passado. E eu aprendi uma vez que passado só serve para uma coisa, para pagar salário de professor de história. E também para pastor ficar pregando e falando de coisa do passado, lá de mil não sei o que, de bolinha lá. Não, porque no Sínodo de Dort, lá em 1618, porque as teses de Lutero, lá em 31 de outubro de 1517. E aí pastor fica assim, viajando, buscando datas, e volta lá e fala naquele. E aí, meus irmãos, não viva do passado. A palavra de Deus diz assim, irmãos, isso é Paulo falando, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Agora note, mas uma coisa faço, faça isso. Eu disse a você que a Bíblia é uma regra de fé e prática. Talvez você já tenha fé, agora você precisa da prática. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, essas marcas todas que você carrega, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está preso nas coisas do passado e não está olhando as coisas do futuro. Você está preso nas suas marcas passadas e não estão vendo as marcas de Deus na sua vida. Nós não louvamos aqui, você tem a marca da promessa, e você olha para aquelas marcas que um dia o diabo fez na sua vida, e se esquece das marcas que Deus hoje quer fazer na sua vida. Paulo era alguém que foi perseguidor da igreja. Paulo foi alguém que ele assistiu na morte de homens justos, de homens santos. Enquanto apedrejavam Estevão, ele segurava a túnica dos judeus. Paulo entrava nas casas, ele na sua conversão no caminho de Damasco, ele antes pede cartas ao Sinédrio para sair prendendo os cristãos. Esse Paulo, esse homem, que tinha tudo para ficar olhando para trás e dizendo assim, ele mesmo diz, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu fui um perseguidor da igreja. Esse homem tinha tudo para ser um complexado. Esse homem foi o maior implantador de igrejas na face da terra. Esse homem foi o maior evangelista que o mundo conheceu. Esse homem foi um dos maiores missionários que existiu nessa terra. Esse homem era imparável. Esse homem chamado apóstolo Paulo é quem nos diz de forma muito prática, meu irmão, deixa as coisas que passaram para trás, olha para frente, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, avança, meu irmão. Enquanto você olha para o passado, você está perdendo as oportunidades do futuro. Mas isso traz uma outra verdade para nós. É importante você assumir as suas responsabilidades. Quando você vai a qualquer escola psicológica, qualquer escola terapêutica, invariavelmente eles vão fazer uma transferência de culpa. Você vai contar o seu problema e eles vão encontrar um culpado. Você vai dizer que você passou por um momento difícil, algum trauma na sua vida, aquilo gerou um trauma na sua vida, eles vão dizer que a culpa foi do seu pai, ou a culpa foi da sua mãe, ou a culpa foi do seu ex-namorado, ou a culpa foi do seu patrão, ou a culpa foi do seu pastor, ou a culpa foi do irmão que aquele dia sentou do seu lado, e aí sempre vão buscar um culpado. E a questão, para quem quer ser liberto, não é ficar transferindo culpas, é extinguir a culpa.
E a palavra de Deus nos ajuda a entender isso. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Que responsabilidade é essa, pastor? Eu vou ser responsável por algo que eu sofri no passado? Não, meu irmão, você é responsável pela sua libertação. Você é responsável para entender que você está aqui hoje para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Assuma a sua responsabilidade. Você olha às vezes para alguém, sabe qual é o grande problema do ser humano? A gente fica esperando que o outro mude para eu mudar. Você fica esperando que o seu marido se arrependa e venha te pedir perdão. E aí parece que a partir daí você acha que a sua vida vai fluir. Você acha que a sua vida só vai caminhar o dia que aquela pessoa que te feriu, ela venha te pedir perdão. Jesus diz para você, se te ferirem numa face, oferece a outra, meu irmão. Não fica olhando para aqueles que te feriram. Não fica olhando, Jesus está na cruz, ferido, ensanguentado, pregado, ali já praticamente expirando, entregando a sua vida. E ele olha do alto daquela cruz e ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, ele vê o Filho assentado à destra do Pai, e ele diz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Paulo chora, Paulo fala, quem me dera eu arrancaria meus olhos e daria a vocês. Paulo chora de ver os judeus com o seu coração tão endurecido para o Evangelho. E você às vezes está esperando que a pessoa do seu lado, que o seu marido, que a sua esposa mude para você mudar. Assuma a sua responsabilidade. Você não depende da mudança de ninguém, você depende de você. Você depende de se colocar diante de Deus e reconhecer a sua miséria, de reconhecer o quanto nós somos miseráveis e o quanto nós dependemos de Deus. Eu não dependo do irmão que está do lado, que ele mude para que a minha vida, de alguma maneira, possa mudar. Eu dependo de Deus, eu preciso reconhecer diante de Deus quem eu sou, para que a misericórdia de Deus me alcance e me transforme, e quem sabe eu possa ser útil para o irmão que está do meu lado. Diz a palavra do Senhor assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não há na terra ninguém santo. Ah, mas fulano me feriu, mas fulano falou algo que me machucou. É possível que você também já tenha falado algo em algum momento que machucou a outros. Não há ninguém santo nessa terra. Nós buscamos um padrão de santidade em Cristo Jesus. Nós só seremos santos. E eu tenho que lhe dar essa notícia. No dia da sua morte, quando você receber corpo glorificado. Até a sua morte, você está em constante aperfeiçoamento. Você está caminhando ao alvo. Buscando aquele que verdadeiramente é santo, a Jesus Cristo. Nós, às vezes, ficamos achando que só nós fomos feridos e os outros não. Nós machucamos muita gente na caminhada, meu irmão. Nós ferimos muita gente na caminhada e, às vezes, nós não percebemos. O salmista fala, Senhor, expurga os meus pecados ocultos. Tem coisas que nós nem vemos. Tem coisa que nós fazemos e nem nos damos conta. Às vezes nós falamos com uma intenção e a pessoa entende com outra. Às vezes nós dizemos algo e a pessoa recebe de outra maneira. E isso às vezes machuca. E qual o problema, às vezes, da gente ir lá e pedir perdão? Qual o problema de eu reconhecer a minha falha, o meu erro? Sabe aquela pessoa que te feriu? Sabe aquela pessoa que te marcou? Eu vou mais longe e eu vou mais fundo. Sabe aquela pessoa que abusou de você? Ela precisa da misericórdia de Deus. Ela precisa do perdão de Deus. Ela precisa conhecer Jesus Cristo. Um dia, lá em São Paulo, quando nós morávamos, a nossa casa foi assaltada. Entraram umas pessoas, 4 pessoas encapuzadas dentro. Eu tinha acabado de sair. E Lu estava com as crianças dentro de casa. Eles ficaram 2 horas dentro de casa. E não levaram quase nada, levaram roupas. Foi algo bastante espiritual. Depois de muito tempo eu perguntando ao Senhor por que aquilo aconteceu, o Senhor me respondeu. E o Senhor disse, Satanás pediu a tua alma para te cirandar, mas eu roguei por ti. E ele me tirou de dentro de casa, porque se eu ali estivesse, Satanás tinha ceifado a minha vida. E eu quero dizer a você que os tempos passaram. E em algum momento, eu me lembro, me questionaram e me perguntaram,
O que você acha que aconteceu com essas pessoas que entraram na sua casa? Meu filho, até uma ocasião, me perguntou, não faz muito tempo, ele fala, papai, o que você acha que aquelas pessoas, o que aconteceu com elas? Porque sinal que marcou, né? Ele era pequeno e ele viu, marcou. Natan sempre gostou assim, Natan tem uma veia, um tino comercial muito forte. E ele estava juntando dinheiro, e ele vinha juntando assim 5, 10, para trocar por uma nota de 100. E no dia que aquele camarada entrou, ele pegou a nota do Natan, e o Natan não se conformou. E o Natan começou a falar, não, é o meu dinheiro, é o meu dinheiro, é o meu dinheiro, é o meu dinheiro. E Lu falou para o ladrão assim, moço, devolve o dinheiro para ele, esse menino está juntando esse dinheiro faz 1 ano. E devolve esse dinheiro para ele. E o outro virou para o outro e falou assim, devolve o dinheiro para o menino. Ele falou, você vai fazer tudo que essa mulher manda? Devolve o dinheiro para o menino. Aí ele pegou o dinheiro assim, jogou assim, só que ele não jogou a nota de 100, ele jogou a de 50. Aí o Natan falou, não, você não devolveu não. Aí ele falou, tá bom, e pegou e devolveu a nota de 100 do Natan. Então ele me perguntou outro dia, não sei se você está preocupado com as notas que ele anda vendo de dólar, e ele me perguntou outro dia, o que você acha, pai, que aconteceu com essas pessoas? E eu respondi para ele assim, filho, o maior desejo do meu coração é que eles tenham se convertido. A maior alegria da minha alma seria um dia ouvir um testemunho de alguém que dissesse assim, houve um dia que eu servi o diabo, eu entrei na casa de uma pessoa que eu soube que era pastor depois, porque Lu falou para ele, e eu me converti, e eu entreguei a minha vida para o Senhor. E hoje eu estou aqui testemunhando para a glória de Deus. Isso seria a maior alegria da minha vida. Então, meus irmãos, eu quero dizer a você que quando você olhar para todo aquilo que aquelas pessoas que te feriram no passado, olhe com um olhar de compaixão, de misericórdia. Procure entender que elas são pecadoras, que não há um justo sequer. Todos nós temos responsabilidades. Mas vamos avançar, vamos para o próximo ponto. E um ponto muito importante. Eu disse que essa mensagem era prática, este ponto é muito importante. Não aceite ser julgado por aquilo que você foi, mas se valha daquilo que agora você é em Cristo Jesus. Sabe aquela questão, sabe aquela coisa da foto, em que a gente fica olhando para a foto, aquilo que você foi no passado? E parece que é como Maria Madalena, né? O estigma de Maria Madalena, daquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Então, Jesus expulsou 7 demônios, agora aquela mulher é liberta. Aquela mulher é liberta. Sabe aquela Raabe, a prostituta? Então, essa mulher um dia se casou e entrou para... Eu brinquei com os irmãos, falo, como chamava a pessoa com quem se casou? Raabe, a prostituta. E as pessoas têm dificuldade para lembrar. Fala aquele peixe grande, rosa, que as pessoas... Ah, salmão, isso, salmão. A Bíblia, esses métodos de associação nos ajudam muito a guardar a palavra de Deus, né? Pelo menos a mim me ajuda muito. Então, você precisa aprender a respeitar e a entender aquilo que você é hoje, não aquilo que você foi no passado. Um dia no passado, você pode ter sido, sim, algo em que você até se envergonhe, mas hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra não fala que as coisas de Deus, elas não são assim, o antigo já não passou, o velho já não passou. Em Cristo Jesus, Ele não diz que Ele faz nova todas as coisas. Por que essa marca na sua vida continua sendo velha? Por que você não transforma isso em algo novo na sua vida? Então, a Bíblia nos mostra isso, ela diz em Efésios 5:8, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então ele diz assim, é prático, ande como filho da luz, meu irmão. Você não tem que andar como filho das trevas. Quando você estava nas trevas, você recebeu muitas marcas do diabo na sua vida. Hoje você é filho da luz, então hoje a sua vida tem que receber as marcas da promessa de Deus. Hoje você tem que andar nas marcas de Deus na sua vida, nas marcas da promessa de Deus na sua vida. Onde abundou o pecado, pode falar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, meus irmãos. Então não fique vivendo daquela fotografia antiga. Sabe lembra aquele binóculo, monóculo, sei lá, aquela coisinha, a nossa irmã amada ali riu, olha, está rindo até agora. É do seu tempo, é, irmã?
É do meu também. Eu era criança e eu me lembro. Vocês lembram, né? Muitos se lembram. Era gostoso de olhar aquele... Roberto também, é do nosso tempo, né, Roberta? A gente olhava aquele negocinho, via cada foto, né? A gente olhava e falava, meu Deus, não será você? Agora, quem olhar a foto de Tânia de 30 anos atrás, não vai ver diferença, ela continua igualzinha. Tânia, você pode olhar a foto que for de Tânia, é a mesma coisa, a mesma cara, a mesma coisa. Glória a Deus. Vamos para o próximo ponto. Uma coisa muito importante, além de não viver do passado, e além de trabalhar para que você vá transformando tudo isso e viver do momento, existe uma coisa muito importante. Você tem que procurar transformar na sua vida toda acusação do diabo tem que ser transformado num testemunho de vitória. Aquilo que um dia o diabo fez na sua vida, agora quem faz na sua vida é Deus. E o mundo precisa olhar e ver essa diferença. E o mundo só vai ver a diferença na sua vida quando o mundo de fato souber quem você foi e quem agora você é. Você foi uma coisa no passado, mas agora você é outra coisa nesse momento. E louvado seja Deus por isso. Diz a palavra, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo olha para trás e fala assim, você quer dizer que eu fui acusador? Você quer dizer que eu fui blasfemo? Você quer dizer que eu fui perseguidor da igreja? Você pode falar tudo o que você quiser, porque eu fui mesmo. Eu fazia tudo isso por zelo de Deus, mas hoje eu sou o que sou. A graça de Deus opera em mim. Ele diz, Deus usa mais a minha vida que todos os apóstolos. Não por mim, pela graça de Deus, a graça que opera em mim. Meus irmãos, se no passado você foi algo, pouco importa. O que importa é o que você é hoje no Senhor. Hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Hoje você tem uma marca de Deus na sua vida. Quando o diabo olha para mim e para você, ele tem que te respeitar. Não por aquilo que nós somos pessoalmente, mas pela marca que nós trazemos dentro de nós. Aleluia. Você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu um vaso como você, meu irmão. Que ele permitiu que no passado tudo isso acontecesse na sua vida, para que hoje Ele possa usar você para a glória dEle. Você é um vaso de honra, você não é vaso de desonra. E com isso eu já emendo algo que eu reputo que é maravilhoso. Algo que na vida de um cristão, isso aqui é fantástico. Use todas essas experiências passadas para uma única coisa, em favor do reino de Deus. A palavra do Senhor diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Meus irmãos, eu fico imaginando quantas pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus, quantas pessoas que precisam ter esperança no seu coração, quantas pessoas que precisam ouvir da sua boca, porque hoje, olhando quem você é e sabendo quem você foi no passado, isso enche o coração delas de esperança. Elas podem dizer assim, se você foi curado dessa situação, eu também posso ser curado. Eu me lembro numa ocasião que eu mandei um livro para um irmão, lá no cárcere, e o livro era desse irmão que faleceu de Nova York, Entre a Cruz e o Punhal, o nosso irmão que faleceu num acidente em 2009, David Wilkerson, pastor David Wilkerson, muito bom, a igreja dele segue lá firme em Nova York, Times Square Church, e ele conta como ele saiu lá da cidadezinha do interior e veio para Nova York movido, tocado, cheio de compaixão por um desenho que ele viu num jornal de uma corte que estava tendo de 4 jovens que estavam sendo acusados, que pertenciam a uma gangue, de ter matado uma pessoa, e ele sai lá do interior, e ele vem, e ali Deus usa a vida dele de uma forma atrapalhada ali
para ele, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus usa a vida dele para conquistar o coração daqueles jovens, e ele conquista inclusive o coração de Nick, que depois vai escrever Foge, Nick Foge, e ele conquista o coração daqueles jovens, e aqueles jovens vão sendo marcados, todos jovens de gangue, e eles vão sendo transformados, eles vão se convertendo. Aí você vê o testemunho daqueles irmãos, a coisa mais linda. E quando eu mandei esse livro para o irmão que estava no cárcere, o irmão me escreveu e disse assim: se Deus fez a obra na vida desses homens, que eram como eu, pessoas de gangue, pessoas marginais, pessoas que levavam uma vida no crime, Ele pode transformar também a minha vida. E a partir daquele momento ele passou a viver com aquela esperança. E com isso eu quero dizer, meu irmão, que cada experiência que você traz na sua vida, essas experiências que muitas vezes, ao invés de serem uma acusação na sua vida, elas precisam se transformar num testemunho. E você precisa aprender a usar isso em favor do reino de Deus. Por isso que em certo momento nós dissemos assim: não esconda, não guarde dentro de você, porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você foi e aquilo que Deus fez na sua vida. Eu sempre entendi dessa maneira, que a maior libertação na nossa vida é nós transformarmos as nossas derrotas em testemunhos, meus irmãos. Às vezes as pessoas vão lá, vai ter um seminário de cura. Eu vou lá, vou a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez. Você pode fazer 1000 vezes, meu querido. Você pode ir lá e falar 1000 vezes a mesma coisa. Você pode ir lá e dizer: não, porque faltou contar um pedacinho. Não é que faltou contar um pedacinho, meu irmão. Você continua sentado em cima do mesmo problema. Você não sai do lugar. Você vai lá, você tenta fazer a sua parte, mas o que Deus está falando para você, transforma isso num testemunho na sua vida. Pega tudo isso que você passou, pega tudo isso que você sofreu, transforma isso num testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Toma posse dessas verdades, meu irmão. Para de ficar vivendo essa vida, sabe, que vai para frente e vem para trás, vai para frente e vem para trás, vai para frente e vem para trás. A verdadeira cura e a verdadeira libertação está na palavra de Deus. Quando você vem para a palavra de Deus, a palavra de Deus abre os nossos olhos, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus faz de nós novas criaturas. As pessoas que seguiam a Jesus, prostitutas, ladrões, cobradores injustos de impostos, essas pessoas todas foram sendo transformadas. Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. Zaqueu simplesmente desceu daquela árvore e disse para Jesus: a quem eu tenho defraudado eu vou devolver multiplicadas vezes. Deus toca os corações, o amor de Cristo Jesus nos constrange. Você precisa se voltar para estas verdades bíblicas. Aqui está a sua verdadeira libertação, a sua verdadeira cura. E para encerrar, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nenhum estigma, nenhuma marca, nenhum sinal pode nos paralisar. Nada mais pode nos impedir de viver plenamente em Cristo Jesus. E eu quero aqui, justamente no verso que o Espírito Santo de Deus me tocou, foi o primeiro verso que Deus me deu, e toda esta mensagem o Espírito Santo de Deus foi me dando a partir deste verso. Este verso queimou o meu coração, quando o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me amole, ninguém fique me perturbando. Ele fala: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aleluia. Você traz em você as marcas de Jesus. Chega, meu irmão, de carregar essas marcas do diabo. Chega de carregar esses estigmas, essas marcas, esses sinais que você traz dentro da sua alma, que tanto te angustiam, que tanto te entristecem, que estão te corroendo, estão te destruindo, estão te paralisando. Deus está falando para você hoje: eu quero marcar a sua vida. E você vai trazer as marcas de Cristo na sua alma. Você vai trazer as marcas de Cristo no seu coração. E eu encerro dizendo exatamente isso: é impossível nós passarmos por essa vida e nós não recebermos marcas. Entenda aí, você vai passar por essa vida e muitas marcas você vai receber. E muitas vezes o nosso desejo é que essas marcas que nós recebemos lá no passado, elas se apaguem. E eu quero dizer a você que muitas delas se apagam. Deus apaga verdadeiramente. Mas tem marcas na nossa vida que Deus não vai apagar. E por que é que Deus não vai apagar? Pelo contrário, Ele vai realçar. E qual é o propósito? O propósito é exatamente este: Deus vai usar a sua vida. Deus vai realçar muita coisa na sua vida, não para te expor, mas para mostrar ao mundo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você é nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Presta atenção: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e as estigmatizadas, e as discriminadas, e as rejeitadas, e as abusadas, e todas as hadas da vida. Deus escolheu tudo isso por uma única razão: para que aqueles que não são, para reduzi-los a nada, as que são. Deus está dizendo a mim e a você: se há alguém aqui que hoje traz essas marcas, se hoje você ainda diz no seu coração, eu espero que eu não tenha esvaziado o seminário de cura que nós vamos fazer em novembro, em nome de Jesus, participe, vai ser uma bênção. Não, eu diria que o seminário, a mim, de verdade, a melhor parte do seminário são as ministrações. Não é porque eu sou pastor e gosto de pregar, evidentemente, não é isso não, é porque as ministrações é onde você escuta a verdade. As ministrações é o momento em que você ouve a verdade, é o momento em que você recebe a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É simples assim. Então, quando eu ouço todas essas verdades, elas me libertam. E eu te animo a participar de todos os seminários de cura, inicialmente recebendo e depois servindo, porque é uma bênção, mas especialmente por tudo aquilo que você recebe de conhecimento da palavra de Deus. É uma bênção, meus irmãos. Eu quero encerrar dizendo: você foi escolhido. Presta atenção. Você foi escolhido por Deus. Você está aqui. Você nos assiste da sua casa. Você foi escolhido por Deus. Não foi para ser um desgraçado. Não foi para ser um maldito. Você não foi escolhido por Deus para ter uma vida de arrasto. Você não foi escolhido por Deus para ficar vivendo com esse drama, essa acusação na sua vida. Entra dia, sai dia, começa segunda-feira, termina domingo e começa outra segunda-feira. Você não foi escolhido para carregar esse peso, meu irmão, isso não é justo. Jesus já carregou essa cruz por mim e por você. Isso não é justo, você não precisa mais carregar isso. Você não precisa mais ficar escondendo o teu passado. Você não precisa mais ficar preso a isso. Você não precisa mais ficar remoendo isso e se machucando. Até quando você vai se machucar? Você não precisa mais disso. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. A partir de hoje, Deus está te convidando a carregar no seu corpo as marcas de Cristo. Você foi escolhido para ser marcado por Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, como é bom, Senhor, ouvir todas as verdades da Tua Palavra. Como é bom, Senhor, poder nesta manhã te escutar, ouvir a Tua voz. Saber que o Senhor é um Deus que se preocupa conosco. Saber que o Senhor é um Deus que tem olhado para as nossas vidas e tem sondado e visto os nossos corações. O Senhor sabe todas as marcas que estão na nossa alma. Não há como esconder. Nós podemos esconder dos homens, mas nós não temos como esconder do Senhor. Para onde nós iríamos, Senhor? Se nós subirmos ao céu, aí o Senhor está. Se nós descermos ao mais fundo abismo, ali também o Senhor está. O Senhor nos sonda no oculto e no profundo. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Para onde, Senhor, nós fugiremos da Tua face? Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Estamos aqui para expor diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. A partir de hoje, Senhor, nós queremos rasgar, Senhor, não as nossas vestes, mas o nosso coração diante do Senhor. Queremos, ó Deus, a partir de hoje, experimentar algo que talvez por muito tempo nós não experimentamos. Não experimentamos, Senhor, porque fomos enganados. Não experimentamos, Senhor, porque haviam vozes que ministravam na nossa alma. Haviam vozes, Senhor, que vinham sobre o nosso coração para nos aprisionar. Mas eu creio que hoje o Senhor nos trouxe a chave. Eu creio que hoje, através de toda esta ministração da Tua Palavra, o Senhor nos entregou a chave.
A chave que abre a porta, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. E eu creio que a partir de agora, Senhor, aqueles que entraram aqui trazendo marcas, trazendo peso, trazendo sinais tão negativos, Pai, pessoas que entre nós aqui, Senhor, se sentem tão discriminadas, pessoas que têm problemas de autoestima, pessoas que estão aqui entre nós, ó Pai, que trazem culpa, se culpam pela separação dos seus pais, se culpam, Senhor, pela perda dos seus irmãos, se culpam, Senhor, pela sua situação familiar, se culpam, Senhor, pela infelicidade do seu casamento, se culpam, Senhor, nesta manhã, ó Pai, por tantas coisas que nós sabemos que é mentira, que nós sabemos que o diabo tem mentido para essas pessoas, porque a verdade está estampada diante dos nossos olhos. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, e neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que saiam todos os espíritos de acusação, nós ordenamos que saiam agora desses corações, saiam agora, que todas essas vozes malignas se calem, e a partir deste momento, a tua doce voz, Senhor, comece a falar sobre os corações, que a tua voz se faça ouvir neste coração, Senhor, para que este coração seja completamente restaurado, e a tua voz quem diz, para que este passado seja agora abandonado, para que este estigma se converta agora num testemunho de vitória, para que tudo isto que esta vida traz seja usado em favor do teu reino, para que sobre as nossas vidas, Senhor, permaneçam somente as marcas de Cristo Jesus. A partir de hoje, já não somos nós, mas é o Senhor quem vive em nós, e a nossa vida está escondida no Senhor. Nós entregamos tudo, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa alma, nós entregamos a nossa família, nós entregamos a Ti todas as coisas, Senhor. Nós entregamos aqueles que nos feriram na caminhada, nós entregamos aqueles que nos machucaram, aqueles que fizeram marcas na nossa vida, nós entregamos aqueles, ó Pai, que um dia por não Te conhecerem foram instrumentos de Satanás nessa terra, mas nós queremos Te pedir, onde eles estiverem agora, os alcança e os liberta também, Senhor. Onde eles estiverem agora, Senhor, toca o coração deles para que eles se convertam, Senhor. O perdão não está condicionado a nada. Eu nesta manhã decido perdoar, nesta manhã eu tomo uma decisão na minha vida, eu reconheço a minha responsabilidade, eu reconheço que nessa terra não há homem que não peque, e eu sei que muitas vezes eu também pequei, muitas vezes eu também falhei. Por isso nesta manhã eu tomo a decisão de perdoar, eu tomo a decisão de liberar o perdão a quem quer que seja. A partir deste momento eu tomo posse desta verdade da Tua palavra, e eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos exaltar, vamos nesta noite nos alegrar, porque é nesta manhã, vamos nos alegrar, porque é uma manhã de libertação, é uma manhã de uma verdadeira cura. A sua cura está aqui na palavra de Deus. Louve juntamente com esses irmãos. Destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Aleluia! Se entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte
que há em mim a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me protegeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Ele já mudou. Glória a Deus. Pode tomar assento, por favor. Viu como a sua sorte Ele já mudou? Glória a Deus. Eu espero que você vá embora daqui nesta manhã leve. Eu espero que você vá embora daqui hoje se sentindo liberto, se sentindo livre, se sentindo amado. Você tem as marcas da promessa. Deus te ama tanto, meu irmão. Deus te ama tanto, 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 minha irmã. Você é tão especial para Deus. Você, oh Senhor, como é bom você estar aqui hoje e ouvir tantas verdades. Compartilhe essa mensagem com pessoas que você ama, para que elas também conheçam estas verdades. A Bíblia é tão libertadora para todos nós. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Que nós possamos mais e mais conhecer e continuar conhecendo ao Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: nossa, você está diferente. Agora, amém. Esse foi um ensaio, né? Porque fui eu que pedi para você dizer isso. Agora eu quero te perguntar assim, do coração, olhe para o seu irmão e veja se você já está o vendo diferente. Você já consegue vê-lo diferente? Sabe por que nós podemos ver o irmão diferente? Nós podemos ver o irmão diferente porque os nossos olhos é a candeia do corpo. Quando eu mudo, eu vejo tudo diferente. Quando a minha alma muda, ela passa a ver tudo diferente. Quando eu estou bem com Deus, até uma segunda-feira chuvosa é linda. Até acordar cedo numa segunda-feira chuvosa se torna lindo. É por causa do meu relacionamento com Deus. Quando você está bem, tudo está bem. Glória a Deus, porque hoje existe um Deus aqui, que visitou esse lugar, e que falou com alguém aqui nesse lugar, e que trouxe verdades que você precisava ouvir, e que te libertou em nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.